Vamos lá, pessoal, beleza? Vapor de combustível, a Saga, certo? Vamos ver. Seguinte, eu fiz a ligação direta do tanque, certo? Peguei aqui, ó, tá vindo da válvula do canister, certo? A tubulação que iria direto aqui pra válvula purga, eu tirei ela e coloquei ela direto lá no TBI. E nesse meio eu coloquei o anti-chama, certo? Então o tubo vem pro canister, do canister vem pra cá. Só que no canister tem 3 tubos, porque a minha dúvida era saber por onde o nosso tanque respira, sendo que o tanque desse carro é totalmente vedado. Ou seja, a tampa de combustível lá atrás, ela é vedada, não tem válvula nenhuma. E se o TBI puxa, por mais que seja controlado pela válvula purga, ela puxa vapor de lá, como é que não dá vácuo? O vácuo não é dado porque tem um tubo lá na válvula, no canister, que vem aqui para frente e ele é livre exatamente para poder respirar. Certo? Ele tem mais ou menos essa espessura, ele é um pouquinho mais grosso que essa espessura aqui, tá? Desse tubo, um pouquinho mais grosso que esse. E ele vem daqui. Aqui fica o canister com 3 tubos, olha lá, ó. Esse tubo aqui é o tubo que vem do tanque, esse tubo aqui é aquele que vai para a válvula purga, e aqui por cima, ele passa aqui por cima todo e vem até aqui, ó, certo? Ele vem até aqui, aqui, isso, ele vem até aqui, fica aqui na frente, livre, é um tubo grosso, ele fica livre aqui. O que eu fiz? Eu restringi a passagem dele para que ele possa ter pressão e puxar lá do tanque. E eu coloquei um filtro de combustível de cadete, aquele simples, certo? Que ele é bem fininho. Então ele puxa ar, continua puxando ar por aqui, mas só que com uma quantidade bem menor. E esse ar que ele não consegue puxar por aqui, que ele puxava normalmente, ele compensa no tanque. Porque antes você verificava na tubulação. Tem aqui, ó, aqui, certo? E você não via puxar. Você não via puxar nada. Depois que eu restringi lá, começou a puxar bastante aí. Certo? E começou a dar vácuo aqui. E aí eu tive que fazer essa adaptação aí. Certo? Coloquei um biquinho aqui. Porque enquanto tá parado, essa válvula, que é uma válvula de hidrovácuo, ela trabalha com pressão. Então, um para lá, como para cá. Como a pressão para entrar ar é maior, então ele deixa entrar ar. Como a pressão para sair ar é menor, que é só a eliminação dos vapores, então ele não tem pressão suficiente para poder segurar o ar. Aí eu acabei fazendo essa adaptação aqui. Olha lá, olha o tamanho da boca. Então aqui ele puxa ar, certo? Aí ó, isso foi o que eu fiz. Como essa tampa é bem simples, R$ 15, eu abri ela é simples de abrir, ela vira duas, ela é oca aqui por dentro. Ela não tem controle nenhum, o controle dela é essa borrachinha aqui, ó. Essa borracha aí, certo? Isso aqui dá pressão e ele fica certinho aqui no bocal. O que eu fiz? Eu fiz desse jeito, ó. Agora dá para iluminar, certo? Então a membrana que tem aqui, ela deixa sair o ar, deixa entrar o ar quando liga o carro. Só que ela não tem, como não tem pressão suficiente no tanque para poder jogar para poder tapar ela para não sair ar, eu tive que fazer essa adaptação aí, certo? Até eu encontrar uma bendita tampa que tenha a válvula que caiba nesse carro, certo? Aí eu faço isso aqui, coloco aqui, ó, e aí essa ponta bate aqui e ela dá pressão ali. Ao contrário que eu tenho que colocar, desse jeito ela não fica, tá vendo só? Ela tem um jeito certo para poder ficar. Ela tem que ficar desse lado. Você aperta aqui, tá com bastante pressão. Coloca esse bico aqui, vem aqui, ó, ele tapa o abraço. Não sai vapor aqui quando tá parado. E dessa forma eu consegui fazer funcionar,
certo? O vapor de combustível nesse carro direto. Se tivesse a tampa ali com válvula, que coubesse ali, eu não consegui achar nenhuma, estaria melhor esteticamente, mas funcional, na parte funcional ele resolve, certo? Então foi isso que eu fiz. Agora vamos para economia do carro. Tanto é que aqui, mesmo assim, eu acho que eu vou colocar com 87 graus, porque o clima aqui em São Paulo tá frio e ele, por mais que esteja tudo correto, cebolões, o que pede, não o que pede manual, o manual não diz lá a temperatura e quais modelos, mas segundo o MTS seria esses modelos aqui 82 graus que seria o original do carro, aquela história. Quando está muito frio ele não aquece, ele não chega a 90, principalmente aqui para mim que eu ando pouco, certo? Ele não chega a 90. Por quê? Agora tá fazendo um pouco de sol, mas isso aí é mentiroso. Você sai aqui fora, tá um frio danado. Certo? Tentar fechar aqui para poder visualizar. Vamos lá, economia. Tá vendo 94 aí? Hoje é sexta-feira. Segunda-feira eu tinha colocado R$50 de manhã. Eu tive que andar mais, né? Eu consegui andar só 47 quilômetros com o carro. Porque eu andei só do bairro, trajetos pequenos, vai até na casa de um, desliga o carro, faz o que tem que fazer, vai na casa de outro. Então, ou seja, o carro não conseguia aquecer, ficar aquecido. Ele trabalhava entre o azul e o meio, ou seja, uns 85 graus no máximo, porque a válvula termostática desse carro ela abre a partir do momento que sai do azul, certo? Que é 82 graus, entendeu? E ele não trabalhava em 90 de jeito nenhum. Ou seja, a ventoinha conseguia vencer o calor do carro. Para isso que ela foi feita. Só que quando está com uma temperatura mais quente, ela não consegue vencer. Então o que acontece? Ela consegue segurar a temperatura em 90, que é o caso desse carro aqui. E o manual diz que a temperatura tem que ficar entre o azul e o vermelho, que seria entre 90 e 95 graus. Certo? Que é a temperatura que ele vai dar certa economia. E que eu consegui fazer com esse carro de 9 a 9,5, quando eu fui lá para a High Torque, lá em São Paulo, na Moca. Certo? Só que quando eu faço esse trajeto curto, o carro bebe demais. Faz 5, 4 por 1. E na segunda-feira eu coloquei mais 50, mas só que com vapor de combustível. E olha a quilometragem que ele fez. Ele fez 90. Esses 4 km eu andei agora de manhã. Que eu tive que abastecer hoje de manhã de novo. Certo? Eu só não zerei para que vocês vejam. Eu andei 90 com vapor. Entendeu? Então economizou muito mais. Só que eu vou tentar trocar a válvula termostática. Outro dado. Quando esse carro liga, que eu fiz esse teste com o multímetro, quando o carro liga, eu coloquei lá no bico, no segundo bico. A pulsação do bico é de 750. Quando o carro liga, a primeira partida, quando aqui chega lá quase 1000, certo? Quando o carro está na temperatura de 90, o tempo de injeção é de 290 a 350, ele fica variando nisso aí. Olha para vocês verem a diferença. Então, quando eu estou andando com o carro frio, aqui, que eu medi isso também, ele está numa média de 500, pulsação de 450 para 500. Ou seja, consome. Ele vai consumir. E é o que estava acontecendo, por isso que andou 47 km. Depois que eu coloquei o vapor, ele foi para 90. Né? Fazendo aí de 7 a 8. Certo? Isso nesse trajeto que eu já falo para vocês. Andar 1 km, depois 3, depois eu vou andar mais 3 km só 5 horas da tarde. Certo? Então funcionou nessa situação. Ou seja, se o carro andar mais contínuo na temperatura, vai economizar bem mais. Vai chegar naquela marca que eu gostaria de pelo menos 10 por 1. Na cidade, nada de estrada, na cidade. Certo? Então o consumo que eu consegui é esse aí. Beleza? A única diferença que eu percebi é que o carro está ficando com a rotação um pouquinho mais alta até aquecer. Depois que aquece ele volta ao normal. Né? Não chega a dar 1000 não. Certo? Mas é isso que eu percebi de diferente. Ok? Então é o vídeo para ajudar. Não sou mecânico, não sou especialista, sou nada. É só o que eu consigo, o que eu vivo com o carro que eu passo para vocês para tentar ajudar aí. Beleza? Abraço e vamos que vamos. Vamos ver como é que vai ser os próximos consumos. Abraço.